História de José do Egito. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostraram diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos porventura eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou-os do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o errando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: partiram daqui e ouvi-os dizer: vamos a Dotaim. Partiu então José em busca de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar, e disseram: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Ruben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Ruben pensava livrá-lo de suas mãos para o conduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas.
Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto de seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue, e mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: Eis que encontramos o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: É a túnica do meu filho, uma fera o devorou, José foi estraçalhado. E rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto do meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam a Potifar no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levaram. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, prestando a testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu depois de tudo isso, que a mulher do seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: Dorme comigo. Mas ele se recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz nessa casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nessa casa, ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José, ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém na casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: Dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugindo, chamou a gente de sua casa e disse: Vede, trouxeram-me este hebreu para casa, a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio procurar para dormir comigo, mas eu gritei. Vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto para o meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta do seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou seu manto no meu lado e fugiu. Ao ouvir isto de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela e do seu servo, ele enfureceu-se, e lançando José na prisão,
onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Depois disso aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus 2 oficiais, o copeiro e o padeiro, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhe José para o servir. Havia um certo tempo que estavam detidos, quando os 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um com seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com eles na casa do seu senhor: por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que nos conteis. E o copeiro contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas, que parecia brotar. Saiu uma flor, e seus cachos deram uvas maduras, e tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei-as na mão do faraó. José disse, eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó tua taça, como fazia antes, quando eras copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó para que ele me tire dessa prisão, porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente eu nada fiz para merecer essa prisão. O padeiro, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe, eu também tive um sonho. Levava sobre minha cabeça 3 cepas de pão branco, nada de cima, toda sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam na cesta que estavam sobre a minha cabeça. Eis, disse José, o que significa, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca e as aves devorarão a tua carne. No 3º dia celebrava-se o aniversário natalício do faraó e ele ofereceu um banquete todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro no meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro, segundo a interpretação que José lhe havia dado. Mas o copeiro não pensou mais em José e esqueceu.